preciso transformar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está agindo. Não só aqui, mas o Espírito Santo está agindo lá na nossa casa. Enquanto você está adorando aqui, o Senhor está trabalhando lá na tua família. Enquanto você está adorando aqui, o Senhor está trabalhando na tua casa. Labacandaramanai. Ei, milagres estão acontecendo. Vai tomando posse. Milagres estão acontecendo na nossa vida. Milagres estão acontecendo na nossa casa, no nosso lar, na nossa família. Milagres estão acontecendo no mundo espiritual e também no mundo material. Tem 3 pessoas aqui que o Senhor manda dizer que esta semana ainda, aquela porta que você estava fechando, estava esperando, vai ser aberta, aleluia. Aquela porta que estava fechada, que você estava esperando, esta semana ainda, se você crer, vai ser aberta. Apóstolo, é a semana do Natal e Deus está preocupado com qual semana que seja. Agindo Deus, quem impedirá? Lava, chaba, lava, lá. Rimanaia, lava, lava, churianda, lava, lá. Deus não está preocupado com circunstância, não, irmão. Deus não precisa de circunstância. Deus só quer que você creia. Levante a mão e diga: tudo é possível ao que crer. Mais uma vez, tudo é possível ao que crer. Agora diz assim: está escutando, ó minha alma? Tudo é possível ao que crer. Você está falando para você mesmo: tudo é possível ao que crer, irmão. Não perca a tua fé. Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, estou preso, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, a minha partida está próxima, mas eu guardei a fé. Quem guarda a fé não perde a esperança, e quem tem esperança não perde a fé. Aleluia. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Mas a nossa esperança nunca vai morrer, porque ela ressuscitou ao 3º dia. A nossa esperança está viva. A nossa esperança está viva. Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Eu creio que a promessa que Deus fez vai cumprir no tempo dele. Quando é o tempo de Deus? Eu não sei dizer o tempo de Deus, mas eu só sei dizer que está perto. Porque 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. O que poderia demorar 1000 anos para acontecer, o Deus Todo-Poderoso pode fazer assim, ó, e acontecer na hora. Acontecer na hora. O Deus que disse haja luz, Ele pode dizer haja vitória na tua vida. Alabacandarabaçô mantonamanai. A palavra de Deus diz no Salmo 68, verso 4: nome de Deus é já. O nome de Deus é agora. Aleluias. Marta e Maria estavam com seu irmão Lázaro sepultados há 4 dias, cheirava mal. Senhor, se o Senhor estivesse aqui passado, ei, não jogue Jesus para o passado. Ele está presente agora na tua vida. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel, quando Moisés foi chamado por Deus, ele falou: o que eu vou falar para os israelitas quando eles perguntar quem está me enviando? O que Deus falou? Diga para ele: eu sou o que sou, está te enviando. Deus não era, Deus é. Deus é. Aleluia. Jesus disse várias vezes: eu sou. Sim ou não? Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz, eu sou o princípio, eu sou o fim.
Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, glória. Eu sou. Os soldados, quando chegaram no jardim do Getsêmani para prender Jesus, que Judas deu um beijo, eles perguntaram: és tu o rei dos reis? És tu Jesus? O que ele falou? Eu sou. E o que aconteceu? Todos caíram por terra, porque a glória do eu sou se manifestou ali. Ei, o eu sou está na tua vida. O eu sou está na tua vida para te honrar. O eu sou está na tua vida para te abençoar. O eu sou está na tua vida para te prosperar. O eu sou está na tua vida para te curar. O eu sou está na tua vida para abrir a porta. O eu sou está na tua vida para cumprir as promessas e salvar a tua casa e a tua família. Ramanaya rabalabachacandaramanah. Debiaçô mandorabalás. O eu sou está contigo e ele tem a chave de Davi que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Lembre-se, o Todo-Poderoso está conosco. Amém? Apóstolo, meu filho está no mundo. Minha filha está no mundo. Meu esposo está no mundo. Minha esposa está no mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Moisés foi criado aonde? Aonde que ele foi criado, irmãos? No Egito. Moisés foi educado aonde? No Egito. Moisés cresceu aonde? No Egito. Mas num tempo certo ele foi chamado por Deus. Tem muitas pessoas que Deus está deixando o Egito prepará-las para ele ser um libertador, para ela ser uma libertadora. Talvez Deus está permitindo aquela pessoa da tua família no Egito, é para tratar com ele quando ele vir para a presença de Deus, ser um libertador, ser uma libertadora em nome de Jesus. Você crê? Quem crê, diga amém. Nós não entendemos o agir de Deus. É verdade ou não é? Nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Quem que não queria estar com toda a sua família aqui hoje? É verdade ou não é? Mas muitos da tua família, até da minha, não estão aqui. Talvez estão no Egito, sendo preparados para daqui a uns tempos serem chamados por Deus. Sendo preparados para daqui a um tempo ser chamados pelo Senhor, para ser um grande homem de Deus, para ser uma grande mulher de Deus. Você está orando pela tua família? Quem está orando pela sua família? A tua oração está chegando aos céus. A tua oração está chegando diante do trono de Deus. Aleluia. Quando Deus tira Moisés do palácio do Egito, Deus leva Moisés para o deserto e para Moisés ter um sacerdote. Moisés teve sacerdote? Teve ou não? Lógico que teve. Êxodo 3 fala que Jetro era sacerdote de Midian. Jetro era sacerdote de Moisés. De que linhagem Jetro era sacerdote? De Melquisedeque. Da linhagem de Melquisedeque. Não existe profeta sem sacerdote, irmãos. Não existe. Outro dia chegou um irmão lá na Constantino Neri e falou: eu sou músico e eu toco. Aí deixei ele falar, eu perguntei: qual igreja que você congrega? Não, eu não tenho igreja não. Um dia estou aqui, outro dia estou lá. Eu falei: então aqui você não toca. Eu falei: não existe ovelha sem pastor,
e profeta sem sacerdote. Se você não tem pastor, você não é ovelha, você é bode. Quem está entendendo? É assim ou não é? Não existe. Outro dia chegou um aqui. Eu sou levita, eu toco, eu vivo de tocar. Eu fiz a mesma pergunta. Aonde você congrega? Não tenho igreja. Não congrego em nenhuma igreja. Eu vou aonde me chamar. Falei, então aqui você não toca também. Quem está entendendo? Aqui você não toca. Ah, você foi ungido aonde, irmão? Não, Deus me ungiu lá no monte. Deus me ungiu. Deus não unge ninguém, irmãos, a não ser através de um homem ou de uma mulher que é sacerdote ou sacerdotisa. Quem está entendendo? Se alguém chegar para você e falar que quem ungiu ele foi Deus e foi no monte, não respeite esta unção. Porque toda unção, ela é confirmada por Deus quando ela é feita através de um sacerdote. João Batista tinha sacerdote? Tinha ou não tinha? João Batista era primogênito, filho de sacerdote. Zacarias sacerdote. E todo primogênito, filho de sacerdote era o quê? Sacerdote. Quem está entendendo? Jesus teve sacerdote? Teve ou não? Quem foi o sacerdote de Jesus? Quem? Fala, irmãos. O sacerdote de Jesus foi João Batista, irmãos. Quem batizou Jesus? Hã? Jesus começou o ministério dele depois do quê? Que ele se submeteu ao sacerdote João Batista e foi batizado por ele. Aí começou Jesus a pregar, Marcos 1,14, e dizer: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Vocês estão entendendo? João Batista, quando olhou para Jesus, o que é que ele falou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista viu em Jesus? A identidade espiritual de Jesus. O que o sacerdote tem que ver na tua vida para te levantar a um obreiro, uma obreira, um diácono, uma diaconisa, um pastor, uma pastora, quem sabe um apóstolo, um evangelista, um profeta, um mestre? Quantos profetas tem aqui na igreja, apóstolo? Até agora nenhum foi consagrado a profeta aqui. Nenhum. Nem profeta nem profetisa foram consagrados no ministério. Porque Deus não confirmou ainda para mim que nenhum é profeta ou profetiza. Quem está entendendo? Eu já vi pessoa falar: ah, sou profetisa de Jeová. Está se auto-intitulando. Quem está entendendo? Não existe profeta sem sacerdote. Se você olhar em Gênesis 12, o que aconteceu? Abrão, ele não era Abraão ainda. Ele era Abrão. Deus não havia mudado o nome dele. Ele foi para o Egito e chegou lá, Faraó se encantou por Sarai, porque não era Sara ainda. E Abraão falou: não, pode ficar com ela, é minha irmã, paga o dote aqui, né? Paga o dote aqui por ela e fica com ela. E a Bíblia fala que Faraó tomou Sarai por esposa. E o que Deus fez? Deus feriu Sarai. Deus feriu, Faraó, por causa de Sarai. E Deus mandou somente que Faraó devolvesse Sarai para Abraão. Somente isto. Aí no caminho o que acontece? Abraão se encontra com quem? Com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote da linhagem de quem? Desde Adão. Desde Adão. Aonde? Enos, Sete, Abel, Enos, né?
7, eles foram se tornando sacerdotes, e Melquisedeque era desta linhagem. E o que aconteceu? Abraão venceu, Gênesis 14, a guerra de 3 reinos. De 3 reinos. Venceu 3 reis. E ele pegou todos os dízimos e devolveu a quem? A Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Quem está entendendo? E Melquisedeque abençoou Abraão. E nesse período, Deus faz o quê? Muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Deus acrescenta o H no nome de Abraão, de Abrão para Abraão, e o H no nome de Sara. No hebraico, Abraão tem H, Sara tem H. No inglês, Abraão é Abraham, tem H, e Sara tem H também. O que tem a ver o H? O H no hebraico é a letra rei e simboliza o Espírito Santo de Deus. O que Deus fez? Deus agora coloca o Espírito Santo na vida de Abraão para ser Abraão, de Sarai para ser Sara. Só que no capítulo 20, se não estou equivocado, Abraão comete o mesmo erro. Abraão vem de Sara para Abimeleque. Só que agora com uma diferença. Deus fala com Abimeleque em sonho. E a Bíblia fala que Abimeleque não tinha tido relação sexual com Sara. Porque agora ela tinha o Espírito de Deus e Deus não permitiu que outro homem tocasse na vida dela. Não permitiu. E Deus falou o quê? Devolve a esposa a Abraão, ela é mulher de Abraão, porque senão você vai morrer. E Abimeleque olhou para ele e falou: porventura o senhor mataria uma nação justa? Quem pecou não foi eu não, disse Deus. Disse Abimeleque para Deus. Quem pecou foi Abraão. Eu não pequei, eu não toquei em Sara. Quem falou que era irmã dele foi ele. Abraão estava todo errado por ter vendido novamente a esposa. Sara era irmã de Abraão? Era, por parte de pai. Quem está entendendo? Ele não mentiu, era irmã dele por parte de pai, mas ele deveria ter falado a verdade. É minha irmã, mas é minha esposa. Naquela época era permitido o casamento entre irmãos e parentes próximos. Quem está entendendo? E ali, o que Deus falou? Devolve a mulher e pede para Abraão orar por você, porque profeta é. Quando ele teve um encontro com Abimeleque, com Melquisedeque, ele se tornou um profeta depois que Melquisedeque o abençoou. Quem entendeu? Moisés era profeta? Sim. Quem era o sacerdote? Eu já falei. Jetro. Amém? Então, irmãos, se Jesus se submeteu a um sacerdote, por que tem pessoas hoje que não querem se submeter? Não, eu vou congregar na minha casa, eu vou fazer culto na minha casa. Não precisa ir para a igreja, precisa congregar sim, precisa estar debaixo de autoridade. E se Jesus se submeteu a João Batista para começar o ministério, não existe nenhum ministério que seja aprovado por Deus que não esteja submisso, irmãos. Que não esteja submisso. Quem está entendendo, levante a mão. Não existe consagração de uma pessoa
unção de uma pessoa ao ministério, se Deus não usar a autoridade de um homem, de um sacerdote que está na frente do ministério para ministrar a unção e ali a obra prosseguir na vida daquela pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, não creia em qualquer pessoa que se intitula. Primeiro procure saber quem é o pastor dela. Quem é o pastor desta pessoa? Procure saber debaixo de qual autoridade esta pessoa está. Procure saber como está a vida desta pessoa. Porque muitas pessoas hoje estão assim, ó. Ah, não concordo com isso, vou abrir uma igreja. Não concordo com aquilo, vou abrir um ministério. E tem muitos ministérios que foram abertos pelo homem e não por Deus. Foram abertos pelo homem e não por Deus. Muitas pessoas abriram o ministério não por determinação de Deus, mas por orgulho do coração, porque não quiseram se submeter à autoridade, ou então estavam fazendo alguma coisa errada no ministério anterior e se desligaram porque não queriam ser advertidos. Quem está entendendo? Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado, porque aquele que não aceita a correção não é filho. Hebreus 12, abre aí. Aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. O que é um bastardo? É um filho ilegítimo, que não é legítimo. Aleluias. Hebreus 12, 5. Aleluias. Diz assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes, não rejeite a correção do Senhor, e não desmaies, desanimes, desfaleça quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Sabe o que é açoitar? Dá umas chicotadas. E açoita qualquer que recebe por filho. Como que Deus repreende alguém? Como que Deus repreende alguém? Através da autoridade que está acima desta pessoa. A pessoa que está como autoridade acima, quando vê alguém no erro, faz o quê? Repreende através da palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. É assim que Deus repreende. É assim que Deus repreende. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus é a autoridade, sim ou não? É ou não é? Só que Deus delegou a autoridade para os ministros que estão na frente da obra. E quer saber de uma coisa? Deus não passa por cima da autoridade que Ele dá para alguém. Deus não passa por cima da autoridade que Ele dá para alguém. E a correção nunca vem de baixo para cima. A correção vem de cima para baixo. Quem está entendendo? A correção vem de cima para baixo. Deus, Ele não vai retirar a autoridade. Ele vai dar a autoridade. Quem está entendendo? Deus vai dar a autoridade. E essa autoridade, Deus vai usar para repreender as pessoas. Dentro da palavra, com amor, com mansidão. E às vezes tem que ser um pouco duro também.
Vocês estão entendendo? Então Deus vai corrigir sempre alguém usando a autoridade que está sobre esta pessoa. Quem serviu o exército aí? Quem serviu? É uma hierarquia ou não é? Irmão Pedro, que é da polícia, é uma hierarquia. Tem que submeter a autoridade que está acima de você. Desacate a autoridade militar para ver o que acontece, ó. Vai ver o sol nascer quadrado. É verdade ou não é? Desacato de autoridade é crime. Se você desacatar um policial, você vai preso. Vai ou não vai? Vai preso. Se você no exército desacatar o superior, você vai preso. E por que dentro da igreja as pessoas não querem respeitar a autoridade que é constituída por Deus? Não, meu negócio é com Deus, não é com o homem. Negativo. O teu negócio é com Deus, mas é com o homem também que Deus colocou como autoridade sobre a tua vida. Se você não respeita a autoridade que Deus colocou dentro da igreja, você é rebelde. Porque Deus constituiu a autoridade. Quem estava errado, Abraão ou Abimeleque? Quem estava errado? Abraão. Mas a autoridade estava na vida de quem? De Abraão. E o que Deus falou? Ele está errado, mas quem vai morrer é você, porque ele tem autoridade e ele é profeta. Depois eu me acerto com ele. Depois eu me acerto com Abraão, pode deixar. Mas você vai morrer, porque a autoridade está na vida dele. Quem está entendendo? Não adianta, irmãos, você se levantar contra quem tem autoridade. Quem se levanta contra quem tem autoridade está se levantando contra o próprio Deus. Contra o próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, a palavra está dizendo que Deus nos corrige como filhos. Quem é filho de Deus aí, levante a mão. E diz mais, versículo 7, se suportais a correção, ou seja, se você se submete à correção que Deus faz na tua vida, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é um filho bastardo? É um filho fora do casamento, fora da aliança. Quem está entendendo? Não tem direito à herança. Ok? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, ou seja, respeitamos. Não nos sujeitaremos, pois, mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos, para vivermos. Se nós nos sujeitamos aos nossos pais segundo a carne, a palavra está dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus segundo a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida. O teu pastor, tua pastora, o teu apóstolo. Algumas igrejas têm bispos. Por que o senhor não unge ninguém a bispo aqui, apóstolo? Bispo, irmãos, é a mesma coisa que presbítero. Ok? Seria um ancião. Quem está entendendo? Um ancião, um conselheiro. E a Bíblia fala de 5 ministérios. Efésios 4:12. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Por que o senhor não unge ninguém a missionário, a missionária, apóstolo? Porque se você me provar na Bíblia que tem consagração, separação de missionário, eu faço isso. Mas eu não encontrei na Bíblia até hoje.
E como que a pessoa é um missionário? Missionário é todo aquele que tem uma missão. Quem tem uma missão aqui, diga amém. Você é um irmão missionário, você é um diácono missionário, um obreiro missionário, um pastor missionário, um apóstolo missionário, um evangelista missionário. Quem está entendendo? Missionário quer dizer missão. E qual é a missão que Jesus deixou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí? Você pode pregar o evangelho? Deve. Todos nós fomos chamados para esta missão: pregar o evangelho e fazer o ide. Amém? Eu nunca encontrei na Bíblia consagração e separação a missionário. Então todos podem ser um missionário ou uma missionária, se você executa a missão do teu chamado. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, irmãos, nós estamos sujeitos às autoridades que Deus constituiu no ministério. Se você não respeita a autoridade dentro da igreja, você está desrespeitando e desonrando o próprio Deus. Quem entendeu, diga amém. Além de que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os respeitamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia, né? Falando dos nossos pais, que por um tempo nos corrigia segundo o entendimento que eles tinham. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. O que o autor de Hebreus está falando? Que quando Deus nos corrige, é para nos tornar mais puros e mais santos. Amém? Então, se eu sou um filho verdadeiro, eu vou aceitar a correção de Deus na minha vida. Eu vou me sujeitar. Eu vou acatar. Antigamente você chamava a atenção de alguém na igreja, a pessoa mudava de vida, né? Sim ou não? Hoje você chama a atenção de alguém na igreja, ela muda de igreja. Tá assim? Por quê? Não quer se sujeitar, não quer se submeter. Quem entendeu a palavra de Deus? Guarde no teu coração esta palavra. Que Deus nos abençoe e nos conduza a cada dia pelo Espírito Santo a toda a verdade. Pode aplaudir e glorificar ao Senhor.